Boa noite, igreja. Que a paz de Jesus esteja convosco. Amém? Muito bom estar mais uma vez na casa do Senhor nessa noite, para a gente concluir o que nós iniciamos ontem. Ontem nós falamos sobre a questão da justificação imputada, parte 1. Hoje nós iremos falar a parte 2. E quando fala justiça imputada, é porque nós precisamos de Cristo na nossa vida. E hoje é a justiça comunicada, o que ela pode nos ajudar para a gente melhorar a nossa caminhada com Deus. Da forma que estamos, convido a você a fechar os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer a Ti pelo dia, pela semana que já se iniciou, pela oportunidade que nos dá aqui essa noite, para mais uma vez poder estudar a Tua Palavra. Abençoe a cada irmão, irmã, jovem, criança, convidado ou convidada, e que Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente na compreensão da Tua Palavra. Rogamos essas bênçãos com o perdão dos pecados, no nome de Jesus. A igreja diz: Amém. Muito bem. Como nós estudamos ontem sobre justiça imputada, aquela pela qual somos justificados. Hoje estudaremos sobre justiça comunicada. Mas a pergunta é: o que é justiça comunicada? É a justiça pelo qual somos santificados. O que é isso? Mensagem Jovem na página 32. Ela é a nossa adaptação ao céu. Agora, como obter a justiça comunicada? Abra suas Bíblias, por gentileza, em 2 Coríntios, capítulo 2. Segunda carta de Coríntios, capítulo 2, verso 13 até o verso 16. Segunda carta de Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 14. Vamos deixar o 13 para outro momento e vamos ler aqui o verso 14 até o verso 16. Até o 17. Segunda carta de Coríntios, capítulo 2, versículo 14 a 17. Segunda carta de Coríntios, capítulo 2, verso 14 até o verso 17. Amém? Podemos ler? Diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Verso 15: porque nós somos para com Deus o bom perfume de quem? De Cristo. Tanto nós que somos salvos, como nós que se perdem. Verso 16: para com este cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Verso 17: porque nós não estávamos como tantos outros, marquetejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. Então vamos entender algumas imagens aqui e entender essa questão da justiça comunicada. Justificação pela fé é o pilar da fé. E você sabe que Martim Lutero, quando ele subiu as escadas de Roma, ele entendeu claramente que o justo viveria pela fé. Não era através de penitência, não era através de indulgência ou confessionário ao homem, mas sim através da fé, da confissão a Jesus Cristo. E aí, quando vamos para Romanos, como eu comentei aqui ontem pela manhã, Romanos 1, 16, 17, o apóstolo Paulo fala que o justo viverá pela fé. Então, dentro desse contexto, a justificação pela fé é o pilar da nossa fé. Porque quando vamos para o plano salvífico de Deus,
no livro do Êxodo, e ali temos a questão do santuário, todas as peças, a moldura, todo o trajeto para fazer o santuário da terra, conforme o modelo do céu que Deus deixou para Moisés. Ali temos um plano da salvação, prefigurado, mostrando tudo, desde a criação até a vinda de Cristo, o novo céu e a nova terra. Você já parou para pensar que, quando falamos da volta de Jesus, inclui as 28 crenças que nós acreditamos que é parte da palavra de Deus? Já parou para pensar sobre isso? Se você não parou, pare para analisar agora. Toda vez que falamos da volta de Jesus, se refere às 28 crenças fundamentais bíblicas que nós temos, faz parte do manual da Igreja de Deus e faz parte da palavra do Senhor. E nós acreditamos o seguinte: ela começa falando da Bíblia, fala da criação, fala da Trindade, fala de todo o trajeto e termina com um novo céu e uma nova terra. Então, isso é ser justificado por fé em Jesus Cristo. Avançando um pouco mais, pela fé, aceitamos o sacrifício de Jesus, recebendo perdão e paz que traz uma nova vida para nós. Por isso que é tudo para Jesus, tudo por Ele. O hino do CD Jovem, que foi lançado em 2021, 22 aproximadamente, nesse período aí, que nós cantamos sempre assim. Então, nós temos vida nova, perdão conectado à pessoa de Jesus. Justiça imputada é aquela pela qual somos justificados, como falamos ontem. Na cruz houve uma dupla imputação. Os pecados da humanidade foram imputados, creditados a Cristo, e a justiça de Cristo é imputada àqueles que creem em Jesus. Como foi no caso de Abraão, como eu disse ontem, Abraão, lá em Gênesis 15, Abraão fez diversas coisas erradas, mas a justiça de Jesus foi imputada sobre ele, porque ele próprio não poderia ajustar para a sua salvação. Bom, como vocês veem na foto aí, justiça de Deus em Cristo imputada, recebida, e também traz o que? Vivida, ela traz vida para o ser humano. Quando nós entendemos que nós somos pecadores, carentes de Cristo, vamos a Jesus, a sua justiça é colocada em nós, porque Abraão creu em Deus e sua justiça foi imputada sobre ele. E Abraão se tornou o quê? Amigo de Deus. Isaías 41 fala sobre isso. Avançando um pouco mais aqui, justiça pela fé. A justiça imputada e a justiça comunicada depende da palavra fé. Fé é o quê? Confiança em Deus, saber que Deus tem o melhor para mim, para você. Mas o que é a justiça comunicada? É a justiça pela qual somos santificados. É a nossa adaptação ao céu. Ou seja, a comunhão diária com Deus vai nos ajudar a gente a ser salvo pela fé, conectado à graça que é Jesus, um favor imerecido. Agora veja a argila e a flor. Como obter a justiça comunicada? Nesse contexto aqui, a argila, ela andava com a flor. E aí perguntaram: argila, como que você então conseguiu esse cheiro agradável? E a argila disse o seguinte: porque eu ando com a flor. Fazendo essa comparação com o texto que nós acabamos de ler aqui em 2 Coríntios 2, 14 a 17, diz claramente que quando nós andamos com Jesus, vivemos com Jesus, obedecemos a Jesus, a sua justiça é comunicada a nós e nós vamos produzir frutos para o reino de Deus. Nós não seremos aquela pessoa que pode ser uma pessoa, às vezes, mal-humorada, uma pessoa com um pavio curto. Vamos ser pessoas com equilíbrio. Aí entram os frutos do Espírito Santo, que está em Gálatas 5, 22 e 23, que é paz, amor, longanimidade, bondade, benignidade. Resumindo tudo, domínio próprio, equilíbrio. Acho que a palavra mais correta aqui é equilíbrio, porque o equilíbrio vai ajudar a gente a poder caminhar, andar, fazer as coisas, conviver com as pessoas. Hoje, por exemplo, fazer uma visita a um irmão hoje, que no jogo que estava tendo agora à tarde, o rapaz soltou um rojão lá e
É que fez um barulho não para o senhor. O irmão até, não que levou um susto, mas ele ficou assim meio surpreso. Aí você para e pensa, se é outro, já é o quê? Já é da bronca da pessoa, mas você passa adiante e leva, cada um dentro das suas escolhas. Então, o bom perfume de Cristo. Todo aquele que andar com Jesus, em companhia dele, vai exalar uma boa fragrância. Você conhece pessoas que de fato andam com Jesus e tem uma vida diferente? Você conhece pessoas assim? Muito bem, eu também conheço pessoas assim. Mas eu conheço pessoas que têm lutado bravamente com Deus para que Deus dê paciência, dê humildade, dê simplicidade. Porque o problema do ser humano é o orgulho. O orgulho é a chave da derrota do ser humano hoje na terra. Porque foi a derrota no céu, foi a derrota na terra e vem sendo derrota no ser humano hoje. A autoprepotência, a arrogância. Por isso que a Bíblia fala em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas quem vive em nós? É Cristo. O eu deve ser retirado por terra. E aí, assim como a chapa quente transmite aquele calor, aqueles que permanecem em Jesus vai receber algo espiritual, que é uma energia boa. Não que isso é cósmico, nada disso, mas você recebe a Cristo e agora você passa então a andar com Jesus e ali você vai transmitir o calor de Jesus para as pessoas. Isso sim é andar em comunidade com Jesus, é uma justiça comunicada, que você comunica Jesus para as pessoas. Além do mais, quando a gente vai para esse texto em João capítulo 15, deixa agora marcado aí 2 Coríntios, vem para João capítulo 15 agora, por gentileza. João, Evangelho 15, versos 4 e 5. João capítulo 15, você já conhece esse capítulo inteiro, mas vamos ler apenas 2 versos aí, versículo 4 e versículo 5. Olha o que diz a palavra do Senhor aí. João 15, versos 4 e versos 5. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permaneceis em mim. Verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, imagina agora a árvore ali, porque na verdade o fruto da uva, ele apenas é um ramo. Então bota uma raiz lá e ele vem subindo. Então, se aquela seiva não estiver conectada à raiz lá embaixo, ela não pegar a fotossíntese da água, começar a ter energia para ela subir, ela começar então a ramificar ali, seja numa tela, ou seja num platô que você preparar para ela subir, e ali então ela tem que buscar água para ela ter energia, para ela produzir o fruto. Usando como exemplo para nós, se a gente não estiver conectado a Jesus, a gente não consegue vencer. Então, por isso que João 15, versículo 5 fala que sem Jesus a gente não pode fazer nada. E aí, ó, veja o exemplo aí, ó. Desligado de Jesus, seremos varas mortas e secas. Você já percebeu que quando você não molha uma planta, ela seca, ela morre? Eu me lembro uma vez que eu ganhei um pássaro do pastor Rubens, que já está aposentado, muitos daqui lembram dele, e esse pássaro comia fruta. Só que eu esqueci de dar fruta para esse pássaro, e no outro dia o passarinho ficou duro e morreu. Então, ou seja, existem alguns tipos de pássaros, por exemplo, como sanhaça, saíra, alguns tipos de pássaros assim, que só comem fruta. A sabiá, ela come fruta, ela come minhoca, ela come ração própria para ela. Quando ela é filhote, você compra a ração, molha a ração e dá no bico dela, ela fica batendo as próprias asas e até ali ela vai crescendo, evoluindo. A sabiá é assim. Outros pássaros, como o canário, outros alpiste e outros tipos de sementes que dá para ele. Há alguns, por exemplo, alguns canários belga que precisam de ovo cozido, um cuidado mais especial. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se nós não tivermos conectados a Jesus, se esses animais tivessem sido cuidados corretamente, teria vivido, mas não cuidado morre. Então assim é a planta que não recebe a água, algum alimento para ela produzir força e o fruto. Nós, conectados a Jesus, seremos transformados de pessoas más em bons, de pecadores a santos. Quando
Eu falo bom no sentido que a gente vai procurar fazer a vontade de Deus. Porque Jesus viveu nessa terra, mas o quê? Sem pecado, resistiu ao mal. Veja bem, ele opera um milagre em nós, na conversão ali de Saulo de Tarso para Paulo. E João capítulo 3 diz que tem um novo nascimento tanto espiritual quanto nas águas. Aí tem o nascimento físico, tem o nascimento emocional. Então é preciso Deus transformar a nossa vida por completo. E assim como Paulo de fato caiu do cavalo, no encontro ali, no impacto da luz em Atos 9, ele teve um encontro com Cristo e Jesus transformou a vida dele. Ele perguntou: quem és tu? Eu sou aquele que você me persegue. Teve um diálogo ali, ficou cego, perdido, como você já sabe a história, e Paulo foi transformado. Temos também alguém que precisa de Deus na vida. Como qualquer pessoa, a justiça comunicada é comunicada para todos, que de fato é disposto a aceitar, obedecer, entender a necessidade de voltar-se para Jesus. E aí, lá em 2 Coríntios 5,17, você já conhece esse texto? Quando a pessoa se torna em Cristo, vai para Jesus, se torna nova pessoa, nova criatura, ela passa pelo batismo nas águas e continua caminhando com Deus. Aqui em 2004, talvez não sei se a gente vai lembrar, mas em 2004 eu fiz a primeira semana de oração aqui nessa igreja, foi 2004, na Semana da Família. Foi que eu conheci Givaildo, sua família e tal, e as suas irmãs foram embutidas nesse pacote. Ou seja, 10 pessoas, entre elas estavam as irmãs, e começando uma série de estudos da Bíblia. E depois, no final, essa uma decisão batizada. Então, aí se tornava o quê? Durante um tempo, acompanhei todas elas, ali ajudando, orientando, e hoje está aí na fé, caminhando com Deus. Cada um com as suas vidas, já casados, mas caminhando com Jesus. Então, esse contexto, entende claramente que é uma nova vida, uma nova conexão a Cristo Jesus. Quando o Espírito Santo entra no coração do ser humano, ele transforma totalmente. Isso é justiça comunicada. Para que tenhamos essa justiça de Jesus, precisamos diariamente ser transformados pela influência do Espírito Santo para tirar a natureza humana e assim estarmos mais próximos a Jesus. Não que a gente vai ser como Jesus, na natureza divina, mas vamos passar pelas provas, pelas tentações, mas não vamos ceder ao mal. Jesus, em Hebreus 4,15, ele passou por todas as provas, mas não cedeu ao pecado. Qual é a nossa parte nessa experiência? Abrir o coração à luz do céu. Lembra do hino? Deixa a luz do céu entrar. Ou seja, deixar Jesus penetrar em nossa vida, nossa mente, entender que meditar em Jesus, sofrendo na cruz pelos nossos pecados. Existe um comentário o livro de Atos das Nações diz claramente que nós deveríamos passar pelo menos 1 hora a cada dia pensando no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Por isso que esse ano é o drama da cruz. E é claro, quando passa aqueles filmes ali, aqueles clipes musicais que vem mostrando os cravos nas mãos de Jesus, nos pés, muitas pessoas não aguentam ver aquela cena. Mas, se pararmos para assistir o filme da crucifixão de Jesus original, realmente é bem pesado. Mas é uma realidade que Jesus passou por nós para nos trazer salvação, vida eterna. E aí Deus fala: filho, entregue o seu coração a Deus. Porque, quando nós entendemos isso, a gente vai estar sujeito a Jesus. E aqui fala o seguinte: ao nós sujeitarmos a Jesus, nosso coração une ao seu, nossa vontade emerge em sua vontade, nosso espírito torna-se como o seu espírito, nossos pensamentos serão levados cativo a Jesus, vivemos sua vida. Isso significa estar trajado com as vestes da sua justiça. Parábola de Jesus na página 312. Nossa vontade deve unir a vontade de Cristo. Diremos como disse Jesus ao Pai: já não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Lucas capítulo 22, verso 42. O amor brotará espontâneo do nosso coração. Amaremos intensamente a Jesus. Jesus torna-se o centro da nossa vida. Como permanecer então vestido da sua justiça? Andando com Ele, como os discípulos andaram.
João era chamado filho do trovão, mas depois andou com Jesus e se tornou um discípulo do amor. Então, entregar o coração a Deus vai mudar a nossa vida. E aqui diz o texto: pela contemplação seremos transformados. 2 Coríntios 3,18. Colocando nossas vontades inteiramente ao lado de Jesus. E aí o amor de Jesus vai transformar nós a cada dia. Porque uma coisa é eu falar do amor, outra coisa é a gente viver o amor na essência de fato. Isso, a gente precisa fazer isso. Aqui diz aqui, quando a alma se rende inteiramente a Jesus, novo poder toma posse do coração. Opera-se uma mudança que o homem não pode absolutamente operar por si mesmo. É uma obra sobrenatural, introduzindo um sobrenatural elemento da natureza humana. Caminha Cristo na página 110. Quando Jesus entra no coração, ele transforma, muda os hábitos, a vontade é mudada, os pensamentos são modificados, a vida é redirecionada, um novo poder, o Espírito Santo toma conta do nosso ser. Isso é justiça comunicada. Nossas vontades unem-se à vontade de Jesus, o amor brotará espontaneamente no nosso coração, amaremos intensamente a Jesus, Jesus torna-se o centro da nossa vida. Como permanecer vestido de sua justiça? Andar com Jesus. João, que era bravo, se tornou discípulo do amor. E temos outro exemplo aqui, quem é esse personagem aqui? Pedro. Pedro foi mudado por Jesus. Lembra lá de João capítulo 21, 15? Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Por 3 vezes, Jesus perguntou para Pedro e Pedro falou, e Cristo falou para ele: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, a partir daquele momento, Pedro se tornou um grande pastor da igreja de Deus. E aí, ele morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele falou que não era de morrer como mestre. O amor transformou Maria Madalena de uma mulher pecadora para uma pessoa de Cristo Jesus. Zaqueu, publicando aqui, devolveu tudo que tinha às pessoas, os seus compatriotas, e restituiu 4 vezes. Além do mais, Mateus, coletor de impostos, deixou tudo e seguiu Jesus. Quer ver uma coisa só? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5 aí. Lucas 5, verso 27 e 28. Lucas capítulo 5, versículo 27 e 28. Poderia ler esse texto também, mas vamos ler Lucas 5, 27 e 28, fica mais claro para nós aí. 2 versos apenas. Lucas 5, 27 e 28. Lucas capítulo 5, 27 e 28 diz assim. Lucas 5, 27 e 28. Passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse: segue-me. Ele levantou, deixou tudo e o seguiu. Então, Levi, Mateus aqui em Lucas 5, é o mesmo que escreveu o livro de Mateus. Ele deixou tudo e seguiu Jesus. E aqui em Mateus capítulo 9 repete a mesma coisa. E Jesus estava com homens. E nesse contexto aqui, os escribas e fariseus, líderes da época, que eram o guardião da palavra, eram homens que faziam tudo por formalismo, nada por amor. Eles então falaram: Jesus comendo com pecadores? E então Levi Mateus restituiu tudo, devolveu tudo que tinha de fazer, 4 vezes mais, deixou tudo e seguiu a Jesus. Como permanecer vestido da sua justiça? Recebendo o amor de Jesus para compartilhar a outros, contemplando-o, seremos transformados em sua semelhança, venceremos as batalhas da vida, do dia a dia, unido com Jesus. E aí, Cristo nos cobrirá com sua perfeição. Olha o que diz o texto: sede, pois, perfeito, como é perfeito vosso Pai que está no céu. Mateus 5, verso 48. Quando fala perfeição na Bíblia, quer dizer o quê? Maturidade. E aí, Jesus fala claramente para você que nós só vamos ter essa justiça comunicada se formos mais próximos de Jesus, mais semelhante a Jesus. Porém, tem algumas coisas que é muito importante para a nossa compreensão. Por exemplo, fanatismo, legalismo, faraizismo. Isso não é amor para com Deus nem para com o próximo. Uma religião fria e legalista nunca poderá conduzir pessoas a Cristo, pois uma religião sem amor e sem Cristo.
Formalismo é religião sem poder. Comodismo é aquele que você acha que aqui está tudo bem, que é o que está lá no texto de Apocalipse 3, 15 a 18, dizendo sobre a igreja de Laodiceia. Bom, justiça comunicada é semelhança com Jesus. Não é pelo poder ou mérito de nós, mas por Jesus. Alguns querem ser pretensamente religiosos e entram por caminhos errados, como eu disse aqui, como fanatismo, legalismo, farisaísmo, evangelho sem amor, formalismo, uma religião sem poder, comodismo, estado de Laodiceia, povo, religião presunçosa, um grande perigo. Apocalipse 3, 15, 17. E aqui Deus fala, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vive pela fé no Filho de Deus, que amou a si mesmo e se entregou por mim. E o caráter de Jesus deve estar estampado em nós. Isso é justiça comunicada. E aqui, Jesus, nome sobre todo nome. Ele não fala mais. O caráter de Jesus é o quê? Mansidão, humildade, santidade, amor incondicional, sem pecado, perfeita justiça. Esse é o amor de Deus para conosco. Jesus veio para nos tornar participantes da sua natureza divina. Só venceremos o pecado com a ajuda de quem? Do Espírito Santo. Ser semelhante a Jesus é o nosso alvo. Romanos 8, 7 diz que a vitória é incondicional, superação do sofrimento, amor inseparável e o propósito eterno. Romanos 8:1 fala o quê? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O segredo de nossa vitória está na união com quem? Com Cristo. Nossos pecados são lançados sobre Ele, pois Ele pagou o preço na cruz por nós, sua justiça por nós imputada, e assim produziremos frutos. Lembra de Miqueias 7,18? Onde fala que o pecado é lançado aqui nas profundezas do mar. Imagina um mar com mais de 11 mil metros de profundidade e os pecados serem lançados lá. É claro que é uma forma simbólica. Deus perdoa e esquece. Isaías 43, 25 fala isso. Ao que vencer, considerei que assentasse comigo no meu trono. Assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, 21. Aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. João 11, 25. Jesus quer um dia que nós assentemos com Ele no seu trono. Agora vem a pergunta aqui, quem sabe será neste momento em que enxugará dos olhos toda lágrima? Você anseia um dia sentar-se com Jesus no trono? É uma pergunta. Ele em breve vai nos dar a salvação. Ter lágrimas enxugadas pelas mãos preciosas de Cristo. Você quer? Você quer ver uma vida de submissão a Deus, lutar para não cair em tentação? Cristo Jesus quer te dar a vitória. E só você aceita a graça e fazer dele o seu Senhor e também o seu Salvador. Precisamos, igreja, precisamos entender que Cristo, Ele quer ser a nossa justiça. Ele quer trazer salvação e vida para nós. E aqui fala, o vencedor se trajará com vestes brancas e eu jamais apagarei o nome do livro da vida. O vencedor jamais será pago o nome do livro da vida. Justiça comunicada é santificação. É o poder que transforma o caráter e o processo torna-se justo. Ser fiel até a morte, achei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. E aí, em breve, tudo será destruído. Nós teremos um novo céu e uma nova terra. Jesus está vindo buscar a cada um de nós. Eu quero perguntar para você, qual é o dia da nossa salvação? O último texto dessa noite, abra sua Bíblia para a gente ler em 2 Coríntios 6, verso 2. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Esse texto ele fala sobre a salvação de Cristo para mim e para você. 2 Coríntios 6, verso 2 diz assim: porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação.
Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Igreja, qual que é o dia da salvação? É hoje. Jesus está voltando e Ele quer nos levar para o reino do céu. Aí vem a pergunta: você quer receber um abraço de Jesus? Quantos querem? Sabe, eu também desejo receber um abraço de Jesus. E ele fala: eu quero o Cristo hoje e sempre. Vamos falar todo mundo junto? Eu quero o Cristo hoje e sempre. Porque é somente Ele que pode nos salvar. O vencedor deve ser vestido com vestes brancas da justiça de Cristo. Meditações matinais de 1956, na página 369. Jesus contou a parábola do casamento do filho do rei. Todos deveriam vestir vestes nupciais, que o rei havia provado para cada um. O homem entrou com um traje comum e foi expulso. Só podemos permanecer no banquete celestial trajado com as imaculadas vestes do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá a sua justiça comunicada. Seremos salvos em Jesus, revestidos por Ele. Então Deus quer nós, como igreja, preparada para receber de Cristo a salvação. Nós vamos ouvir a última mensagem cantada agora. O desejo de Jesus é que a gente possa ter entendido de que justiça imputada e comunicada é a gente conectar a Jesus. Ele deseja salvar a você, deseja salvar a todos nós e deseja salvar você, amigo do canal Voz Ativa. Que a graça de Deus possa repousar sobre você, para que você possa continuar acompanhando o canal, comentando, compartilhando, deixando seu comentário, para que assim outras pessoas possam acessar essa mensagem também. Para você, nós, membros da igreja, Deus fala: filho, eu quero trazer paz, libertação e salvação para você. Que nessa noite o Espírito de Deus possa tocar no mais íntimo do nosso coração. Que a gente possa sair daqui, depois dessa série, desse estudo, possamos ser pessoas diferentes, dirigida e guiada pelo Espírito de Deus. Quantos querem isso para a sua vida e desejam se comprometer com Deus a partir de hoje? Deus abençoe a sua vida e que de fato possamos transmitir isso para não só a Irmandade, mas para com todas as pessoas que vêm até nós. Que Deus abençoe essa noite, em nome de Jesus. Os jovens e crianças se batiam, e os moços exaustos todos caem, mas os que esperam no Senhor ouvirão sem mais temer, subirão com asas.
Eu acho que justiça imputada e comunicada, podemos resumir numa palavra: obedecer e viver por Jesus. E aí, o resto é resto, porque Jesus estiver como primeiro no nosso coração, nós vamos ser vencedor, vencedora, e vamos cada dia caminhar, nos preparar para os embates finais, as provas finais. Quando vier a adversidade da vida, vamos confiar 100% em Cristo, sabendo que Ele tem melhor para nós, e então nós recebemos dele a coroa da vida para viver realmente com Jesus. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse estudo da Tua Palavra nessa noite. Obrigado porque o Senhor tem falado a mim, tem falado aos irmãos, às irmãs. O Senhor tem derramado o Teu Espírito Santo sobre nós. O Senhor tem dado oportunidade para assim a gente expandir, estudar a Tua Palavra e nos preparar cada dia para a volta de Jesus. Pai amado, eu te peço perdão por tudo no nome de Jesus. Te peço que o Senhor possa nos lavar, redimir, purificar-nos pelo sangue de Cristo. Que o Senhor possa nos ajudar a ser pessoas simples e humildes, dirigidas pelo Senhor. Se em algum momento da vida temos falado contra Ti, ó Pai, perdoa, transforma, nos ajuda e renova a nossa força. Como a música cantada agora, que o Senhor possa renovar nossas forças como a águia sobe mais alto do que as dores, e nos ajude a ser mais próximo de Jesus. Ó Deus, dê a nós sabedoria, dê a nós equilíbrio, Pai, que assim venhamos fazer a Tua vontade, que é obedecer e ter a Sua justiça imputada e comunicada em nossa vida, que através da obediência por amor a Cristo, possamos receber do Senhor a coroa da vida, receber do Senhor a salvação em Jesus Cristo. Abençoe cada família aqui representada, abençoe cada lar, cada pessoa, cada jovem, cada criança. Nos ajude, ó Deus, a comunicar Jesus, viver Jesus, inspirar Jesus para as pessoas, que é a boa fragrância, que é o bom perfume de Cristo. E seja conosco, perdoa cada um de nós, restaura nós na vida espiritual, física e emocional, prepara-nos para o Teu reino e nos ajuda a preparar outros para a volta de Jesus. Suplicamos que o Senhor quebre, por favor, no nome precioso de Jesus, todo o mal que nos atrapalha de ter uma comunhão contigo, que possa ser derrotado no nome de Jesus, e que o Senhor possa restaurar, perdoar, fortificar nós, resolvendo nossos problemas, para a honra e glória do Teu santo nome e para a nossa alegria também. Dá-nos uma noite feliz, uma boa semana de trabalho, na companhia dos Teus santos anjos, do Teu Santo Espírito, e muito obrigado por tudo. Continue abençoando essa igreja, a liderança e todo o distrito, e obrigado por essa oportunidade que nos deu ontem e hoje estamos aqui. Conduza a nossa vida e conduza os nossos passos, que tudo que aprendemos aqui possamos praticar e viver a Tua palavra com equilíbrio e amor a Jesus e amor ao próximo também. E assim todos juntos vamos orar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe vocês, uma noite feliz, uma boa semana, graça e paz de Jesus, e até nosso próximo encontro.